Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Falar de História. Já deixa aquele seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma e inscreva-se no canal para receber vídeos novos toda semana. Provavelmente você já ouviu falar dentro da sala de aula sobre o lendário Dia D, que marcou a virada dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas provavelmente você nunca ouviu falar da grande mentira, que foi crucial para que o Dia D acontecesse. Então, para você entender o que eu estou falando, assista o vídeo até o final. Sem mais papo furado, bora pro vídeo! Ihr seid heute hier in diesem Muschelloch ein Aussichtsdecken, was außer ihr It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. O lendário Dia D foi um dos momentos mais marcantes da humanidade e esse dia foi moldado por pequenos detalhes que mudaram completamente o rumo da história. No dia 6 de junho de 1944, foi colocada em prática a Operação Overlord, que consistia na invasão de centenas de praias da região da Normandia, na França. O Dia D foi marcado pela maior invasão anfíbia da história da humanidade, que contou com cerca de 500 a 900 mil soldados e milhares de veículos terrestres, navais e aéreos. Mas não confundam a maior invasão anfíbia com a maior invasão terrestre. Uma invasão anfíbia consiste em uma invasão pelo mar, pois a maior invasão terrestre da história foi a Operação Barbarossa, que contou com mais de 2 milhões de soldados alemães. Naquele ano de 1944, as coisas não estavam indo nada bem para as forças do eixo, mas ninguém poderia imaginar que a guerra ia acabar um ano depois. Por mais que as coisas não estivessem muito bem para as forças do eixo, a Alemanha e muito menos o Japão não estavam dispostos a desistir daquela guerra. Os aliados mesmo não tinham certeza se essa operação iria dar certo de fato. Alguns líderes, inclusive, já tinham até mesmo um discurso preparado para um eventual fracasso da Operação Overlord. Por outro lado, o comando nazista sabia que os aliados iriam invadir a França, mas a grande pergunta era: em qual praia as forças aliadas iriam desembarcar? A partir desse momento, você tem que prestar muita atenção no vídeo para você entender a genialidade do plano que os aliados bolaram para enganar as forças do eixo. A grande mentira que foi criada, a mentira que você nunca ouviu dentro da sala de aula. Os espiões nazistas realizavam diversos voos de reconhecimento pela Grã-Bretanha. E para quem não sabe, a costa da Grã-Bretanha é muito próximo da costa francesa. Os aliados, então, resolveram formar uma companhia inteira formada por milhares de veículos blindados, tanques de guerra e outros automóveis e posicionaram tudo isso em uma região costeira da Grã-Bretanha, sob o comando do famoso general americano George S. Patton. Como de costume, os espiões alemães realizaram seus voos de reconhecimento e quando viram aquela companhia inteira posicionada em uma região da costa da Grã-Bretanha, eles presumiram que tinham descoberto onde iria ocorrer a invasão dos aliados. Automaticamente, essa informação foi passada para o alto comando nazista, que foi passada para Adolf Hitler. Consequentemente, o comando nazista iria enviar milhares de soldados alemães para a região onde eles achavam que iria ocorrer
a invasão aliada, que era uma região chamada Calais. Enquanto isso, um grupo seleto de corajosos paraquedistas ficou responsável por saltar nas praias da Normandia horas antes da invasão que mudaria o rumo da história e de auxiliar toda a invasão aliada e os mais de 24 mil paraquedistas que ainda iriam saltar naquele mesmo dia, horas mais tarde. Esse auxílio foi prestado por meio de transmissão de rádio instalados em pontos estratégicos pelos paraquedistas. Se não fosse esse grupo seleto de corajosos soldados, a invasão aliada poderia ter tomado completamente um rumo diferente. Afinal, eles estavam invadindo uma região às cegas, dominada completamente pelos soldados alemães. Aproximadamente 50 mil soldados alemães estavam nas praias da Normandia para combater os mais de 200 mil soldados aliados que chegaram nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho de 1944. Os alemães, quando viram toda aquela invasão, ficaram completamente perdidos e sem auxílio. Afinal, boa parte das tropas alemãs destinadas a defender a costa francesa estavam todas em Calais. O que o alto comando nazista jamais poderia imaginar era que eles caíram em uma grande mentira. Sabe toda aquela companhia composta por veículos blindados, tanques de guerra, sob o comando do famoso general americano George S. Patton? Aquela companhia era uma companhia de mentira. Era uma companhia formada por veículos infláveis. Agora era tarde demais, pois a invasão na verdade não iria ocorrer em Calais, e sim na Normandia. E boa parte das tropas alemãs estavam onde? Estavam rumo à região de Calais. Os oficiais alemães tentaram imediatamente avisar o líder alemão, Adolf Hitler, mas é aí que soa como se fosse uma história muito engraçada e muito curiosa. Adolf Hitler tinha o hábito de assistir filmes até tarde, até altas horas da noite, e, consequentemente, ele acordava muito tarde. Os oficiais alemães não quiseram atrapalhar o sono de seu Führer e esperaram ele acordar para poder dar a notícia de que os aliados tinham invadido a região da Normandia. Enquanto Adolf Hitler estava dormindo, o dia D estava acontecendo. Quase 11 meses depois, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim com a derrota da Alemanha.